Delmarva Apsaroka Nikayak. Estes são apenas alguns dos muitos estados propostos nos Estados Unidos da América que nunca se concretizaram. Vamos contar 12 das propostas de estado mais únicas já feitas, enquanto mergulhamos na estranha história de cada uma. 12. Transilvânia, proposta pela primeira vez em 1775. Se você é fã de história ou literatura, o nome Transilvânia provavelmente se destaca imediatamente. Associada ao Drácula e a castelos nebulosos na Romênia, mas a Transilvânia americana foi fundada 122 anos antes do romance de Bram Stoker chegar às prateleiras. A Transilvânia estava destinada a se tornar a 14ª colônia americana, composta pelas terras que atualmente fazem parte do oeste e sudeste de Kentucky e parte do norte do Tennessee. Foi a ideia da Companhia Transilvânia, uma empresa de especulação de terras liderada por Richard Henderson, um ex-juiz da Carolina do Norte, que abandonou o tribunal em 1773 para tentar a grandeza colonial. Em 17 de março de 1775, Henderson e sua empresa afirmaram ter comprado a terra da nação Cherokee no Tratado de Sycamore Shoals, mas o negócio não foi exatamente justo. Muitos líderes Cherokee se opuseram a isso, e tanto a coroa britânica quanto os estados americanos rapidamente declararam ilegal, e Virgínia e Carolina do Norte não aceitaram. Eles insistiram que a terra já pertencia a eles sob o domínio colonial. Então veio a Guerra Revolucionária Americana, e com ela, o golpe de morte para o sonho de Henderson. O Congresso Continental rejeitou a colônia da Transilvânia de imediato, recusando-se a reconhecê-la como legítima. Sem apoio legal, o projeto desmoronou. A Virgínia absorveu a maior parte da terra no que se tornou Kentucky, e a Carolina do Norte fez o mesmo no Tennessee. O grandioso plano da Companhia Transilvânia e a fortuna de Henderson desmoronaram. Seu legado foi uma colônia fracassada com um nome assustador. Os fundadores do próximo estado não foram muito criativos ao escolher nomes. Número 11. Delmarva, primeiramente proposto em 1776. Provavelmente não surpreende que houve várias propostas de estado feitas imediatamente após a declaração de independência da colônia americana em 4 de julho de 1776. Delmarva foi um desses estados propostos. O território seria composto pela pequena península na costa leste de Maryland que se divide entre Delaware, Maryland e Virgínia. É daqui que surgiu o nome Delmarva. Como falamos, pouco criativo. O primeiro chamado formal para a independência da Península Delmarva veio em novembro de 1776, apenas meses depois das colônias declararem independência da Grã-Bretanha. Durante a elaboração da Declaração de Direitos de Maryland, delegados da península tentaram inserir discretamente uma cláusula que permitiria às regiões se separarem do Estado no futuro. O objetivo deles era estabelecer as bases para a península se separar e formar uma nova entidade política. No entanto, a proposta foi rejeitada e a ideia de um Estado separado foi suspensa. Por enquanto. O sonho de Delmarva ressurgiu em 1833 agora com uma nova estratégia. Os legisladores de Delaware propuseram expandir seu território para incluir a costa leste de Maryland, em vez de formar um novo estado. A resolução ganhou tração significativa, sendo aprovada em ambas as câmaras da legislatura de Delaware e na Câmara dos Delegados de Maryland. Parecia que o objetivo de longa data de unificar a península finalmente poderia se concretizar. Mas não passou pelo Senado de Maryland e, portanto, a região nunca foi incorporada a Delaware. Em 1992, o Partido do Estado de Delmarva foi fundado para reviver o objetivo de formar um estado separado. Os defensores argumentaram que a população da península, em torno de 750 mil na época, era comparável à de Dakota do Sul, e projetada para atingir 922 mil nas próximas décadas. Eles alegaram que esse tamanho de população justificava a estadidade. Apesar do esforço e do argumento demográfico, o movimento não obteve tração política suficiente. Não houve progresso legislativo significativo e a proposta gradualmente desapareceu da atenção pública. O próximo estado falido
é uma história de Davi e Golias, exceto que, desta vez, Golias venceu e forçou seu povo à submissão sob a ameaça de execução. Número 10. Westvânia, proposta em 1776. Em 1748, uma petição propôs a criação da colônia vendália na região que hoje abrange partes da Virgínia Ocidental, Pensilvânia Ocidental e Kentucky Oriental. A colônia nunca se materializou, mas seus apoiadores persistiram. Em 1776, eles renomearam a colônia proposta para Westvânia e submeteram uma nova petição ao Congresso Continental. A petição foi ignorada e o Congresso não tomou nenhuma ação para reconhecer o Estado. Em vez disso, grande parte do território destinado a Westvânia foi incorporado à Pensilvânia. Apesar de várias tentativas e apoio significativo, a colônia proposta não conseguiu ganhar legitimidade ou aprovação e Westvânia permaneceu um conceito não realizado. Apesar do Congresso ignorar sua petição, os apoiadores de Westvânia continuaram comprometidos em obter a estadidade. Os moradores da região, distantes do centro político da Pensilvânia, sentiam-se negligenciados e mal representados. A vida na fronteira oeste era muito diferente daquela em Filadélfia, e os colonos sentiam que seus desafios e necessidades únicos não estavam sendo atendidos. Em resposta, eles começaram a ameaçar se separar da Pensilvânia, esperando que essa pressão forçasse o governo a reconhecer suas demandas. No melhor cenário, eles almejavam a independência total e a fundação de um novo estado. No entanto, a Pensilvânia respondeu de maneira rápida e decisiva. O estado aprovou uma legislação declarando que qualquer promoção de Westvânia ou conversa sobre secessão seria vista como um ato de traição. A punição era a morte. Essa resposta draconiana enviou uma mensagem clara e efetivamente esmagou o movimento. Ameaçados de execução, a maioria dos apoiadores abandonou a causa. O sonho de Westvânia, como tantos estados propostos na América inicial, desvaneceu-se na história sem nunca ter sido realizado. O próximo estado proposto quase se tornou o 14º estado da União por uma fração de voto. 9. Franklin, proposto em 1784. Após a Guerra Revolucionária, os Estados Unidos se encontraram completamente falidos. Para gerar receita, os estados cederam terras ocidentais ao governo federal, que as vendeu para os colonos. Essa estratégia ampliou o território do país e custeou as ações do governo. A Carolina do Norte pareceu seguir essa prática ao ceder suas terras ocidentais, hoje Tennessee, em 1784. No entanto, uma conspiração estava em andamento. A terra foi rapidamente reivindicada por líderes locais que buscavam formar um novo estado, independente da Carolina do Norte e do governo federal. Este esforço não autorizado levou à criação do efêmero Estado de Franklin, revelando que a cessão não era simplesmente um gesto patriótico, mas parte de um plano para assumir o controle político da região e estabelecer um governo separado. Os líderes da Carolina do Norte não cederam suas terras ocidentais apenas por patriotismo. Em vez disso, venderam as terras por preços baixos a políticos influentes e ricos. Então, eles oficialmente cederam a terra para o governo federal, mas o esquema tinha um motivo oculto. Quando o governo federal eventualmente vendeu a terra para os colonos, esses influentes esperavam uma grande parte dos lucros. Suas compras baratas se transformariam em grandes ganhos uma vez revendidas pelo valor de mercado. Essa manobra permitiu que eles explorassem um ato patriótico para benefício financeiro pessoal, mascarando a corrupção como serviço público enquanto manipulavam o processo de venda de terras federais. Com o tempo, os novos colonos da região descobriram os negócios obscuros em que a elite da Carolina do Norte se envolvia. Eles se uniram e fizeram uma proposta para que o território a oeste das montanhas Apalaches se separasse da corrupção da Carolina do Norte e se tornasse seu próprio estado. O novo estado se chamaria Franklin. Os colonos pediram formalmente ao governo federal para se tornarem o 14º estado. No entanto, a proposta ficou aquém por apenas 2 votos no Congresso, não atingindo a maioria de 2/3 necessária. Sem o reconhecimento federal, a tentativa de Franklin de se tornar um estado falhou. Como resultado, a região não teve escolha senão abandonar seus esforços de independência
e se reintegrar à Carolina do Norte. A breve tentativa de formar um novo estado terminou sem sucesso ou qualquer status oficial. Para o nosso próximo estado proposto, vamos seguir para o oeste, para a terra dos cowboys e mormons. 8. Deseret proposto em 1849. Após a Guerra Mexicano-Americana terminar com o Tratado de Guadalupe Hidalgo, em 1848 grandes áreas de terra passaram para o controle dos Estados Unidos da América. Essas áreas foram logo organizadas em territórios federais. No entanto, um grupo, os Mormons, viu uma oportunidade. Aproveitando a liberdade religiosa e a autogovernação, eles propuseram criar seu próprio estado na terra recém-adquirida. Em 1849, a comunidade Mormon organizou uma convenção constitucional para elaborar uma constituição para o proposto estado de Deseret, uma iniciativa ousada visando solicitar ao Congresso o status oficial de estado. A proposta deles era ousada. Deseret abrangeria toda a Grande Bacia, estendendo-se por todo o atual Utah, Nevada, Arizona, sul da Califórnia e partes do Colorado e Oregon. Este seria, de longe, o maior estado da América naquela época. Os Mormons apresentaram o proposto estado de Deseret como um modelo de ordem civil durante um período em que os territórios ocidentais recém-adquiridos haviam descido ao puro caos. A Constituição de Deseret era muito semelhante à de Iowa naquela época. Os líderes mormons garantiram que o documento incluísse uma clara separação de poderes e proteções aos direitos civis para todos os residentes, não apenas membros de sua fé. A Constituição garantia notavelmente a liberdade de religião, refletindo o desejo dos mormons por tolerância após sofrerem perseguição. Essa postura ressaltou o empenho deles em edificar um estado onde diferentes crenças poderiam conviver. Pode não ser surpreendente para alguns que o que realmente acabou acontecendo foi que os mormons usaram o estado de Deseret como um ramo civil de sua religião. As coisas se moviam lentamente no século XVIII, e enquanto o governo federal deliberava sobre a aceitação ou rejeição da nova proposta de estado, os seguidores da religião mormon avançavam com seus planos para Deseret. Em 1847, Brigham Young liderou cerca de 11 mil mormons para o oeste, estabelecendo-se no Vale do Lago Salgado para praticar sua fé sem interferências. Nas décadas seguintes, estima-se que 60 mil colonos mormons adicionais migraram para a área, construindo comunidades baseadas em seus princípios religiosos. A Igreja Mormon manteve controle total sobre a política e a comunidade da região que eles designaram como Deseret. Isso não agradou muitos no Congresso que tinham fortes preconceitos contra a religião. Havia também uma forte oposição dos estados do Sul. Deseret teria sido um enorme estado livre no oeste, e com a questão da escravidão ainda dividindo o país, os líderes do Sul o viam como uma ameaça direta ao seu poder político. Há uma década da Guerra Civil, o equilíbrio entre estados livres e escravocratas era uma linha frágil, intensamente protegida. Temendo uma mudança no equilíbrio, todos os estados do Sul votaram contra conceder estadidade a Deseret. Em 1851, o governo federal destruiu definitivamente o futuro de Deseret. Em vez de adotar a proposta Mormon, o governo criou o território de Utah, que mais tarde se tornou o estado de Utah. Os Mormons não desistiram. Eles pediram o status de estado para Deseret em 1856, 1862 e 1872. No entanto, como a história mostrou, essas petições não tiveram sucesso, e o estado Mormon de Deseret nunca se tornou uma das estrelas na bandeira americana. O próximo nome de estado foi proposto para 4 diferentes regiões dos Estados Unidos, tornando-o o nome de estado falido mais popular na história americana. Número 7. Jefferson. Proposto em 1859, 1870, 1915 e 1941. A primeira proposta de estado com o nome Jefferson surgiu em 1859, situada a oeste do então território do Kansas. Este estado foi solicitado por mineiros nas Montanhas Rochosas e eles realmente obtiveram a aprovação do governo do Kansas para traçar as fronteiras.
Infelizmente, os cidadãos de Jefferson não conseguiram chegar a um acordo sobre o que deveria ser incluído na Constituição para o novo estado, e, eventualmente, Jefferson se tornou o território do Colorado. O segundo Jefferson ficava no Texas quando o território foi incorporado aos Estados Unidos da América. O Texas era tão grande que, como parte de sua admissão na União, concordou-se que o território precisaria ser dividido. Esta versão de Jefferson foi proposta em 1870 e constituiria todo o sudeste do Texas a partir do rio San Antônio e da região ao seu redor. No entanto, a proposta foi rejeitada. Então, em 1915, uma nova proposta de estado de Jefferson chegou ao Congresso e mais uma vez recortaria território do Texas, desta vez no oeste. No entanto, quase não houve apoio para o novo estado, já que apenas 6 senadores estaduais votaram pela aprovação. A terceira proposta de Jefferson estava em uma parte totalmente diferente do país. Em 1941, um grande número de pessoas no noroeste do Pacífico expressou seu apoio para um novo estado de Jefferson, que seria composto pelo norte da Califórnia e sul de Oregon. Os apoiadores desta proposta eram tão sérios que até mesmo reuniram armas e marcharam pela área, distribuindo panfletos que proclamavam que se separariam de seus estados atuais. Logo após os novos jeffersonianos ganharem impulso, Pearl Harbor foi atacado e os Estados Unidos foram catapultados para a Segunda Guerra Mundial. O governo e o povo americano tinham assuntos muito mais urgentes para atender, e o estado do Pacífico de Jefferson foi perdido na história. As próximas regiões também se separaram em outro momento de grande turbulência nos Estados Unidos. Número 6, Nickajack, proposto em 1861. Conforme as tensões sobre a escravidão cresciam em meados do século XIX, nem todas as comunidades sulistas se alinhavam à causa confederada. Nas regiões montanhosas do norte do Alabama e do leste do Tennessee, a escravidão era muito menos comum. O terreno nessas áreas tornava as grandes plantações impraticáveis, resultando em menos pessoas escravizadas e uma economia rural mais modesta. Muitos residentes viam a crescente divisão nacional não apenas como um conflito sobre a escravidão, mas também como um abismo mais profundo entre ricos e pobres. Essas comunidades tinham pouco em comum com a aristocracia das plantações que dominava a política do Sul e começaram a simpatizar mais com a União do que com a Confederação. Ficou claro que os estados do Sul pretendiam se separar dos Estados Unidos. Então, algumas comunidades no norte do Alabama e no leste do Tennessee propuseram uma secessão própria e formaram o estado de Nickajack. Porém, a estrutura política da época foi contra eles. Como os escravos eram contados para a representação, mesmo sem direito ao voto, regiões escravocratas ganharam influência desproporcional nas legislaturas estaduais. Esse desequilíbrio no poder político condenou a proposta de Nickajack ao fracasso. A ideia foi rejeitada no Senado estadual, e a região permaneceu nos estados alinhados à Confederação. Apesar da derrota legislativa, o sentimento anticonfederação na área persistiu. Muitos residentes resistiram à conscrição para o exército confederado, alguns inclusive se juntando às forças da União para lutar contra a Confederação. Nickajack nunca se tornou um estado oficial, mas permaneceu como um poderoso símbolo do unionismo do Sul e da oposição interna à Confederação. O fracasso de Nickajack destacou as profundas divisões dentro do próprio Sul, divisões que foram além do debate sobre a escravidão e refletiram fraturas econômicas e culturais mais amplas. Apesar da tentativa de autodeterminação de Nickajack ter sido reprimida, ela criou um precedente de resistência. Ao contrário de Nickajack, o próximo estado conseguiria se separar com o sucesso de seu governo confederado, embora não por meios legais. Número 5. O estado livre e independente de Scott se separou e formou seu próprio estado em 1861. Quando a Guerra Civil irrompeu, o condado de Scott, no Tennessee, decidiu que não seria arrastado para o conflito do lado da Confederação. A comunidade se separou de seu estado de origem para formar o estado livre e independente de Scott, quando este decidiu se juntar à Confederação. Assim como a região de Nickajack, o condado de Scott era rural, com uma população que dependia de pequenas fazendas e rendas modestas, em vez de riqueza de plantações.
A maioria dos residentes não tinha laços econômicos com a escravidão e não via motivo para apoiar a secessão da União. Como o governo do Tennessee ignorou o ato de secessão e não impediu a saída do condado de Scott, tecnicamente eles obtiveram sucesso. Permaneceu como uma entidade independente não oficial, mas auto-identificada por mais de um século. Em 1980 e 625 anos após declarar independência, o condado de Scott solicitou formalmente para se reintegrar ao Tennessee. O estado acolheu a mudança com uma celebração pública, terminando simbolicamente a longa reivindicação de independência do condado e dissolvendo o estado livre e independente de Scott. O ato de secessão do condado de Scott permanece como um dos poucos esforços bem-sucedidos, embora não reconhecidos pelo governo federal, de uma comunidade dos Estados Unidos da América se separando durante a Guerra Civil. O próximo estado é nomeado após um dos presidentes americanos mais famosos da história. O nome dele foi usado 2 vezes em propostas de estado, mas como qualquer mapa atual dos Estados Unidos mostra, o 16º presidente ainda não tem um estado com seu nome. Número 4. Lincoln, proposto em 1865. A ideia de nomear um estado em homenagem ao presidente Abraham Lincoln foi proposta várias vezes na história dos Estados Unidos da América, mas nenhuma dessas tentativas foi bem sucedida. O primeiro estado proposto de Lincoln surgiu como resultado da anexação do Texas aos Estados Unidos. Como o Texas foi obrigado a dividir seu território para se juntar à União, várias novas ideias de estado foram sugeridas. Uma delas, o estado de Lincoln, teria abrangido a terra ao sul e oeste do Rio Colorado. Mesmo após a discussão inicial, o plano não ganhou força e logo desapareceu sem ser implementado. Uma tentativa séria veio do noroeste do Pacífico. Quando Washington State, Idaho e Montana se tornaram territórios em 1864, havia incerteza sobre qual território governaria a região, agora conhecida como o Panhandle de Idaho. Os residentes da área, sentindo-se politicamente e geograficamente isolados, elaboraram uma petição para formar um novo estado chamado Lincoln, mas sua proposta foi rejeitada pelo Congresso. Então, no início do século XX, houve um ressurgimento do apoio ao estado de Lincoln. Desta vez, suas ambições eram muito maiores, e o estado proposto também incluiria o leste de Washington, o norte de Idaho e o oeste de Montana, estendendo-se até a divisão continental. Os apoiadores acreditavam que as características geográficas, econômicas e políticas singulares da região justificavam a criação de um novo estado. No entanto, apesar do entusiasmo local, o governo federal negou novamente o pedido. Embora o estado nunca tenha se materializado, o apoio ao estado de Lincoln persistiu nas discussões regionais, especialmente quando surgem queixas políticas ou econômicas com as capitais estaduais. O próximo estado proposto acha que é superior, literalmente. Número 3. Superior. Primeiramente proposto em 1897, Michigan é único por ser dividido em 2 massas terrestres, pelo Lago Michigan e Lago Huron. Essa divisão física alimentou sugestões repetidas de que Michigan deveria ser dividido em 2 estados separados. A seção norte assumiria o nome Superior, que dependendo de como você o pronuncia, soa um pouco bem pretensioso. O estado superior, o estado de Superior. Apenas Superior. O nome vem do Lago Superior, que faz fronteira com a região, mas não se pode deixar de questionar se os defensores da estadualidade foram um pouco condescendentes ao escolher Superior em vez de outras opções, como Ontonagon, que também havia sido proposto. Houve várias iterações do estado de Superior, mas todas contêm uma fronteira um tanto similar. Em 1897, uma proposta para um novo estado incluía o norte de Michigan e parte de Wisconsin. E embora nada tenha surgido desta petição, isso não impediu os Yoopers, pessoas do norte de Michigan, de inventar maneiras criativas de conseguir seu próprio estado. Em 1959, um Michigander de nome Ted Albert processou pelo divórcio entre as 2 penínsulas na esperança de que Superior se tornasse seu próprio estado. O argumento de divórcio de Albert não obteve resultado. Em 1962, a Associação de Independência da Península Superior foi fundada
para argumentar a favor do Estado de Superior. A associação chegou a apresentar um projeto de lei de secessão à legislatura do Estado de Michigan, com 20.000 assinaturas anexadas à petição. No entanto, no Estado de Michigan, eram necessárias 56.000 assinaturas para que um referendo de votação fosse introduzido e votado. Então, na década de 70, o norte de Michigan uniu forças com o norte de Wisconsin para tentar tornar o Estado Superior uma realidade. Os moradores dessas áreas achavam que seus impostos eram muito altos devido às demandas econômicas das regiões sul de cada estado em comparação com as suas. O argumento deles era que as necessidades das cidades maiores e regiões mais densamente povoadas tinham prioridade sobre as deles. Havia também um crescente ressentimento pelo fato de que ambos os governos estaduais, localizados nas partes sul de Michigan e Wisconsin, estavam aprovando legislação ambiental que ameaçava o sustento de muitos nortistas. Em resposta, vários legisladores das regiões norte de ambos os estados propuseram a criação de um novo estado, mas nada disso nunca se concretizou. Curiosamente, o Estado de Superior tem estado recentemente nas mentes dos nortistas novamente, pelas mesmas razões dos anos 1970. Quando Michigan começou a revisar as leis fiscais, houve discussão sobre secessão no norte. Haverá outra tentativa de secessão. O penúltimo estado proposto teria sido único, pois teria criado um estado pelos nativos americanos para os nativos americanos. 2. O estado de Sequoia, proposto em 1905. Ao longo da história dos Estados Unidos da América, as comunidades nativas americanas enfrentaram repetidas injustiças, especialmente em relação à terra e soberania. Um dos esforços mais significativos das tribos nativas para estabelecer autonomia política veio em 1905 com o proposto Estado de Sequoia. Esta proposta visava criar um estado liderado por nativos americanos no que é agora Oklahoma. Naquela época, essa região não pertencia a nenhum estado americano. Era composta por terras controladas federalmente e território indígena americano na época. A maioria da região foi concedida às tribos indígenas por meio de tratados após o ato de remoção dos índios de 1830. Infelizmente, durante esse tempo, as coisas estavam mudando e não para melhor. Em 1898, o governo dos Estados Unidos da América aprovou o Ato Curtis, que foi usado para assimilar à força os povos indígenas ao modo de vida americano. O ato desmantelou governos tribais e sistemas jurídicos, acabando com grande parte da soberania que as comunidades nativas no território possuíam. Em resposta, líderes das tribos Cherokee, Choctaw, Creek, Chickasaw e Seminole organizaram uma convenção constitucional em Muskogee. O objetivo deles era preservar sua identidade cultural e manter algum grau de autonomia política. O resultado foi uma constituição redigida e uma declaração de direitos para o estado proposto de Sequoia, que seria governado por líderes indígenas e estruturado como os demais estados dos Estados Unidos da América. Como era de se esperar, o governo federal hesitou em criar um estado controlado por pessoas que eles haviam oprimido por mais de 100 anos. O Congresso recusou-se a considerar a proposta de 1905 para formar o estado de Sequoia, nunca sendo votada. Ao invés disso, o governo federal optou por criar um estado distinto que abrangeria o território dos nativos americanos e uma porção considerável de terras a oeste. Foi assim que, em 1907, o proposto estado de Sequoia foi destruído e o estado de Oklahoma foi criado. Nosso último estado, que nunca chegou a existir, pode ter tido a secessão mais passivo-agressiva de toda a história dos Estados Unidos da América. Número 1. Absaroka, proposto em 1935. A ideia para o estado de Absaroka pode ter existido antes de 1935, mas foi durante meados dos anos 30 que o movimento ganhou verdadeiro ímpeto. Como muitos outros estados propostos na história americana, Absaroka nasceu de frustração política, desta vez no norte de Wyoming, sul de Montana e oeste de Dakota do Sul. Os moradores dessas regiões pouco habitadas se sentiam negligenciados pelos governos estaduais. Eles notaram que o financiamento público favorecia desproporcionalmente as grandes cidades do sul, enquanto suas comunidades
permaneciam subdesenvolvidas e à margem politicamente. O movimento secessionista visava formar um novo estado chamado Absaroka, em homenagem à cordilheira Absaroka das Montanhas Rochosas. Nas áreas que comporiam Absaroka, primeiro tentaram se separar de seus estados de origem. Contudo, diferente de esforços mais formais para criar estados, a campanha de Absaroka jamais seguiu vias legais. Não houve convenções constitucionais, petições legislativas ou apelos ao Congresso. Em vez disso, o movimento adotou uma abordagem mais passivo-agressiva para a secessão. Os apoiadores emitiram placas de licença Absaroka e realizaram um concurso de beleza Miss Absaroka em 1939 para promover a identidade do Estado. Um homem chamado A.R. Swickert emergiu como um líder proeminente do movimento. Declarando-se governador de Absarka, Swickert tentou continuar a ilusão de que o Estado de Absarka era real. Quando a Segunda Guerra Mundial estourou e os Estados Unidos entraram no conflito, as prioridades nacionais mudaram drasticamente. O foco do país se voltou para a unidade e produção em tempo de guerra, e os cidadãos da região proposta de Absarka deixaram de lado suas ambições por independência. O interesse pela secessão diminuiu e o estado de Absarka desapareceu silenciosamente. Obrigado por me acompanhar hoje. Espero que tenha gostado do vídeo e se quiser ver mais vídeos como este, por favor considere se inscrever e ativar as notificações. Faz toda a diferença. Obrigado de novo. Até a próxima no Matchpack.